Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre como que o digital está transformando a face do planeta Terra. Pedro e Cora, vocês sabem, toda sexta-feira, toda terça-feira, no canal do Meio, no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha amiga Cora Rona. E Cora, de que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar do futuro que foi apresentado agora, há uns 10 dias atrás, nem isso. CES, Consumer Electronics Show, a maior feira americana de tecnologia, que não está falando de celular novo, não, tá? Está falando principalmente de como que a vida na sua casa e fora dela vai ser completamente mudada pelo digital. Você quer saber como? A Cora anotou tudo e vai te contar. Vem. Cora Roney, vem cá. Enquanto eu estava no Bem Bom na praia de férias, você estava acompanhando a CES, né? A CES é a maior feira de produtos eletrônicos, de tecnologia voltada para o consumo dos Estados Unidos. Toda a primeira semana do ano, sempre em janeiro, em Las Vegas. O que tem de novo, hein? Olha, Pedro, em primeiro lugar, bem-vindo de volta à Terra, né? Muito obrigado. Porque eu acompanhava também as tuas férias no México, e eu te digo uma coisa, eu morria de inveja. Olha, a CES sempre é um problema ambivalente no meu coração. Porque quando eu vou, eu fico irritadíssima de ter ido, sabe? Porque são aquelas exposições enormes, não tem tempo para nada, fila para o ônibus, fila para o táxi, e eu vejo isso muito melhor pela internet, bababá, lelé. E quando eu não vou, eu fico muito chateada de não ter ido e não ter enfrentado as filas e aquelas extensões enormes. Então, eu tenho um sentimento ambivalente perpétuo com a CIES. Esse ano foi mais um ano de não comparecer, a CIES ficar acompanhando pela internet. E tem algumas coisas muito curiosas que a gente consegue observar em termos de direções da tecnologia, né? O bom de uma feira dessa não é tanto esse produto ou aquele produto especificamente, mas o que ela te conta sobre os rumos da tecnologia naquele momento, naquele ano. Uma coisa que é curiosa foi como teve aparelhinho de medir a qualidade da poluição do ar e aparelhos purificadores de ar. É uma coisa que eu não sei se a gente não tinha reparado antes. Evidentemente, essas coisas já deviam estar lá, mas é uma categoria que começa a chamar muita atenção. E começa a chamar a atenção até porque um dos países mais populosos do mundo, que é a Índia, sofre hoje de um problema de poluição sério em Nova Delhi. As crianças não podem nem ir à escola por causa da qualidade do ar. Há estudos, inclusive, provando a diferença de desenvolvimento das crianças que têm purificadores de ar em casa, na escola, e das crianças que não têm. Em Nova Delhi, tem criança que tem aula embaixo do viaduto, isso é considerado uma escola. Então, não à toa, os aparelhos que indicam a qualidade do ar e os purificadores de ar tiveram um destaque muito grande. Teve uma outra coisa que... Opa, desculpa, tivemos uma interferência felina, para quem está no vídeo. A Frida Gato quase derrubou meu computador. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção também foi o anúncio de um trator autônomo daquela grande fabricante John Deere de tratores americana e com a modesta pretensão de alimentar o mundo. Feed the world. Isso é o motto deles. Uma outra coisa, outra tendência, baterias, carregadores rápidos. Isso está tendo muito
algumas novas tecnologias de bateria também. Robôs domésticos. Tem um robô agora que é uma perfeição. Olha, ele só falta sapatear e dar beijo na boca, porque o resto ele faz. Ele aspira, ele passa o pano, ele se limpa, ele tira aquele pozinho de dentro dele, ele tira a água suja de dentro dele, ele se repõe água limpa. Enfim, ele faz absolutamente tudo. É uma empresa... Gente, eu anotei o nome aqui, mas depois eu vou me lembrar do nome da empresa que fez. Mas tem um outro robô que também me chamou muita atenção, que é um robô carregador. Então, você imagina um robô... Pensa no robô aspirador, esse todo mundo já tem em casa, sabe mais ou menos imaginar como é que ele funciona. Então, você tem um robô carregador que anda pela tua casa e pode levar as coisas de um lado para o outro. Ele é pensado basicamente para pessoas que têm dificuldade de locomoção, para poderem levar, eventualmente, a roupa suja para a máquina de lavar ou para poder levar as compras para a geladeira. Mas eu fico pensando que dentro de casa pode ser útil para muitas outras coisas também. Claro. E vai acabar tendo formas mais baratas e... Eu ainda quero um robô para me trazer a cerveja gelada quando eu estou assistindo a minha série, sabe, Cora? Isso ainda eu acho que ele só não abre a geladeira, mas se você puser... olha aqui, tem que ser. E ele carrega 12 quilos, hein? Mas eu tenho que ir na geladeira pegar a cerveja e botar dentro, hein? Não, você pode botar uma daquelas coisas de gelo nele, uma geleira, bota a cerveja, com certas adaptações, mas vamos chegar lá. Mas, enfim, cada vez mais robôs dentro de casa, né? Esse robô carregador, eu achei uma ideia bárbara, porque ele é um robô que pode obedecer a controle remoto, mas ele obedece ao aplicativo dele. Então, você põe o roteiro, ele presta atenção em obstáculos, animais domésticos, ele tem uma série de câmeras como sensores para não sair atropelando ninguém. Então, você imagina que mão na roda que isso pode ser, né? E uma outra coisa interessante, você tem uma TV The Frame, né? Tenho. Da Samsung. Eu te comunico que ela está desatualizada. Ela só tem 1 ano de idade, Cora. Já é passado, porque a nova The Frame suporta NFT. Então, ela, inclusive, tem uma plataforma para você descobrir e investir em NFT e expor os seus NFTs. Para as pessoas que não sabem, a televisão do Frame da Samsung é uma televisão interessante, que é o seguinte, ela parece um quadro. Ela é feita para não ser uma televisão, para ser um quadro que você pendura na parede. Ela tem uma moldura, inclusive, você pode escolher se é uma moldura marrom, mas é uma moldura de quadro. E o truque dela é que toda a aparelhagem dela não está nela, está numa caixa que fica no seu rack, junto com a caixa da televisão a cabo, com quaisquer outros aparelhos, né? Então, dessa forma, é só uma tela com essa moldura que você pode pendurar e, quando a televisão está desligada, ela não está desligada. Ela apresenta um quadro, uma imagem que é como se fosse um quadro pendurado na parede mesmo. E o que a Cora está contando é que agora pode ser a arte digital de blockchain, né? Que é o NFT. Muito interessante. Então, você pode descobrir artes NFTs e comprar essas artes nos leilões e apresentar na sua televisão. Muito bom. Tem mais uma coisa que eu achei interessantíssima. A Samsung lançou um projetor chamado Freestyle. E não sei se você chegou a tomar conhecimento de um projetorzinho da Sony, algum tempo atrás, que era um bloquinho desse tamanho, que projetava em qualquer parede. Então, se você tivesse uma parede branca, você
tinha uma tela do tamanho que você quisesse. E era uma coisa tipo do tamanho de uma mão. É, muito pequeno. E esse da Samsung é uma proposta igual, no mesmo tamanho, porém, ele tem 180 graus de movimento. Então, você pode projetar no teto, por exemplo. E ele funciona praticamente como uma caixa inteligente. Aceita comandos e muda a luz, tem som ambiente embutido nele, e é uma coisa mínima que você pode botar numa bolsinha e carregar. Inclusive, a proposta de lançamento dele está em pré-venda nos Estados Unidos, é que se você comprar ele antecipadamente, você ganha uma bolsinha para carregar e tal. E ele é muitíssimo mais barato, porque o da Sony era uma coisa ainda muito cara, e esse aqui chega numa faixa, eu acho, em torno de $800, $900, uma coisa assim. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente teve o lançamento do S21 FE, o Fan Edition. O celular novo da Samsung. O celular premium, né? O S21 é o topo de linha da Samsung, que não dobra a cintura nem o lado. Realmente, os topos de linha esse ano são dobráveis, mas o S21 é o topo de linha do telefone reto, digamos assim. Eu acho realmente que o S21 foi o melhor telefone do ano passado, ponto, porque ele junta todas aquelas coisas que você quer no telefone e entrega maravilhosamente bem. E o Fan Edition é uma edição um pouco mais barata, mas com algumas modificações feitas por sugestão dos usuários da Samsung. A Samsung tem uma legião de usuários que nem se acham usuários, são fãs, né? E uma das sugestões é a câmera de selfie muito boa. Então, nesse caso do Fan Edition, você tem 3 câmeras traseiras, você tem uma ultra-wide de 12 megapixels, você tem a wide comum de 12 megapixels, uma teleobjetiva de 8, mas a câmera de selfie tem 32. Porque é a câmera que você usa a maior parte do tempo, ou que os usuários do Fan Edition usam a maior parte do tempo. Está muito bonito esse aparelho. Eu ainda não estive com ele pessoalmente, mas pretendo estar em breve. Eu tenho um problema com câmeras de selfie. Eu sempre acho que elas distorcem demais, sabe? Isso tem melhorado muito. Eu sei, mas as câmeras... As câmeras boas, de fato, ainda são as câmeras traseiras, né? Vamos ver o que o Fan Edition nos traz. Eu ainda não vi esse aparelho, mas eu devo receber ele para teste dentro de uma semana, eu acho, uma coisa assim. Aí eu vou poder te dizer. É 5G, naturalmente, porque eu acho que hoje em dia ninguém mais nem pensa em não 5G. Mas o que você achou dessas coisas que eu anotei da CIA? Cora, eu acho que tem algumas coisas que me chamam a atenção. Uma das coisas que eu gosto na CES é que, diferentemente do que a CES era alguns anos atrás, 10 anos atrás, ela era uma feira em que as coisas realmente relevantes eram empresas do Vale do Silício, quer dizer, Microsoft, Google, lançamento de gadgets muito ligado ao Vale e tudo mais. A Apple, até 2006, estava sempre na CES também, foi quando a Macworld Expo acabou, né? 2007, a Apple sai da CES e faz aquele lançamento do iPhone que foi super marcante, mas para roubar os holofotes da CES. E de uns 5, 6 anos para cá, a CES voltou à natureza dela. Voltou a ser uma feira de produtos eletrônicos, produtos digitais, claro, mas coisas para o cotidiano, né? Para casa. Consumer Exatamente. Produtos de consumo, quer dizer, não é uma feira de celulares, não é uma feira de tablets. É claro que tem lançamento de celular, é claro que tem lançamento de tablet,
Mas os carros mais interessantes são lançados na CES, os robôs mais interessantes são lançados na CES e tal. Então, eu tenho a impressão que a CES é um lugar que... Eu não fui nas últimas duas por causa da Covid, desse ano e no ano anterior, até tirei férias, mas eu vinha indo à CES. E eu gostava justamente dessa coisa de... Eu saía da feira um pouco com a impressão, fora o fato de que tinham painéis muito interessantes que você aprendia ouvindo com especialistas, eu saía com uma impressão da CES de que é um pouco o que você estava falando. Eu estou entendendo como é que o futuro da nossa vida vai ser. E você está descrevendo a essência isso, né? Como é que é o nosso entretenimento audiovisual, como é que... A televisão, obviamente, está mudando. Você vê, do que você falou? Você falou da The Frame, que é a televisão que virou um quadro na sua parede, e você falou de projetores. Quer dizer, a ideia de você ter um aparelho que é só uma televisão e que ocupa um espaço na sua parede é uma ideia que me parece que vai morrer brevemente. Você não vai ter a televisão... Você já não tem há alguns anos, algumas décadas, o tubo de raios catódicos, né? A gente já tem... Agora, mesmo essas televisões mais finas, são televisões que ficam a um palmo aberto da parede, né? Quer dizer, é um espaço da sua casa que você ocupa para entretenimento, mas que quando você não está vendo televisão, ele está, na verdade, roubando espaço da sua parede, que seria um espaço agradável, que você poderia fazer outra coisa. Então, quando você transforma a televisão num quadro, quando você bota ela num projetor, ou seja, ela não precisa estar em lugar nenhum, você está, de certa forma, resolvendo isso, né? Tem aquelas televisões que a LG andou fazendo também, que são rolos, né? Que a televisão desce como se fosse uma cortina quando você precisa. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, obviamente, robô doméstico é uma coisa que já está acontecendo. Ainda está na fase dos early adopters, né? De gente como a gente que quer logo experimentar uma coisa nova, mas a tecnologia está ficando pronta. Eu estava brincando com a coisa do robô que vai pegar cerveja, mas isso, Cora, eu lembro de uma CES que eu vi um troço que me impressionou muitíssimo, que era um robô. Você tinha que botar as coisas lá, tá? Mas você pendurava a roupa, tipo, tira a roupa da máquina de lavar, aí você pendura a roupa, esse robô secava, passava e dobrava. E te entrega a roupa. Esse robô existe. O fato de não ter explodido quer dizer, obviamente, que ele não deve funcionar tão bem assim ainda. E é um robô de $1.100 e tal, mas era não, $1.100. Quer dizer, é caro para a gente, né? Que estamos com dólar Paulo Guedes, a gente está falando de... Eu caso com esse robô, hein? Agora, é uma coisa maravilhosa, né? E aí você fala... E eu faço uma ligação, Cora, com esse trator da John Deere. Imagina aquelas fazendas gigantescas de Goiás, que são... A gente tem umas fazendas em Goiás, no Mato Grosso, que tem o tamanho de um país europeu, né? Essas fazendas, dependendo do país europeu, se a gente estiver falando de Mônaco, Luxemburgo, tipo, dá 10, né? Essas fazendas compram 10 desses tratores. A John Deere também tem colheitadeiras, né? Você vai controlar uma fazenda que alimenta um país com 6 pessoas dentro da casa grande com monitores gigantes na sua frente. Então, a gente está chegando num ponto da automação em que o nível de desemprego que vai ser gerado vai ser uma coisa imensa. É o desemprego que, para um país como o Brasil, quebra o país. Quebra o país pelo seguinte: a gente tem uma quantidade muito grande de mão de obra pouco qualificada.
mas que encontra emprego sendo caixa de supermercado, que encontra emprego fazendo serviços domésticos, que encontra emprego pilotando trator em fazenda. Esses empregos são os primeiros que vão embora, Cora. E a impressão que eu tenho, é uma das grandes aflições que eu tenho nessa corrida eleitoral, rigorosamente nenhum dos candidatos à presidência está se tocando de que eles provavelmente vão terminar este mandato que eles vão assumir em 2023. 4 anos depois, a gente já vai estar vivendo essa onda de desemprego no início. Entende? Porque você pega uma família de classe média que ainda tem uma funcionária, um funcionário doméstico, que faz a comida, que lava a roupa, que passa, tudo mais, que limpa a casa, passa o aspirador. Cara, um robô de $1.100 que seca, passa e dobra é caro. Mas se você calcula o custo de um funcionário, de uma funcionária que faça isso ao longo do ano, tem uma hora que essa automação da casa vai transformar a classe média brasileira, por exemplo, numa classe média europeia, numa classe média americana, de que você não contrata mais gente para fazer serviço na sua casa. Porque não precisa. Entende? E você hoje consegue contratar e você não consegue fazer isso nos Estados Unidos e na Europa, porque lá a mão de obra custa o preço que mão de obra tem que custar. Aqui é muito barato, justamente por causa dessa baixa qualificação da nossa mão de obra. Eu fico, por um lado, muito fascinado pela tecnologia, mas eu tenho esse meu outro lado que fico, cara, tá vindo aí um caminhão que vai atropelar a gente. É uma daquelas jamantas, né? Vai pegar a gente de jeito, cara, e vai ser feia a crise. Eu acho que tudo leva a gente ao ponto que eu acho que deveria estar sendo discutido há muito tempo e que aqui no Brasil mal se toca, que é o da renda mínima universal. Porque eu não vejo outra saída, sabe? Porque não há educação que sirva para tirar a gente desse buraco. Porque o número de empregos cada vez é menor no mundo. E o número de pessoas continua sendo cada vez maior. Então, essa conta não fecha. E o raciocínio está torto, sabe? Porque quando você pega... os partidos que deviam estar atentos a isso são os partidos de esquerda. Os partidos de esquerda estão preocupados, tipo, o discurso do Lula, por exemplo, é um discurso de vamos reverter as mudanças da reforma trabalhista que Michel Temer fez. O problema é o seguinte, a gente já está com desemprego. A gente tem uma profunda dificuldade de fazer com que startups nasçam. Aí você vai dobrar o custo do salário de tudo quanto pessoa, você vai, na verdade, empregar menos gente, e menos gente, e menos gente. Quer dizer, esse benefício do custo que a reforma trabalhista traz, isso não resolve o problema do desemprego por automação. Agora, por outro lado, quando você pega políticas como o do Bolsa Família, muita gente não se toca que o Bolsa Família é uma política cujo grande efeito não é nos grandes centros urbanos brasileiros. A classe C não era uma classe que estava no Bolsa Família. A classe C é uma classe que ascendeu à classe média, né? Ao ter poder de consumo, trabalhando em oficinas mecânicas, trabalhando com eletricidade, trabalhando... Esses trabalhos todos começaram a ser melhor remunerados num determinado momento. O Bolsa Família é forte no interior do Nordeste. O problema é que o valor do Bolsa Família
te serve de muito pouco na periferia de São Paulo ou na periferia do Rio de Janeiro. É muito pouco dinheiro. Você tem que pagar uma renda mínima maior para essas pessoas terem um mínimo de qualidade de vida. E se você sobretaxar, você vai ter que fazer uma reforma tributária imensa e você vai começar a ter que ser muito inteligente em que você gasta dinheiro no Estado, que eu não estou fazendo uma pregação de Estado mínimo por Estado mínimo, não, até porque isso que eu estou falando não é Estado mínimo. Eu estou falando de um Estado que vai precisar dar uma assistência social imensa para as pessoas. Agora, precisa melhorar muito a qualidade do ensino, precisa melhorar muito a qualidade da saúde. A gente vai ter que repensar em como que a gente gasta dinheiro. Como é que o Estado gasta dinheiro, em quais são as prioridades do Estado. E a prioridade do Estado é fazer distribuição de energia elétrica? É ter funcionários públicos cuidando de distribuição de energia elétrica? Ou não é melhor a gente ter empresa privada cuidando disso e cobrar imposto das empresas? Entende? A prioridade do Estado é ter uma Petrobras, no momento que a gente sabe que petróleo tem que acabar, não é que petróleo vai acabar, petróleo tem que acabar. A gente não sabe quando ainda, mas está escrito. Sim. A gente vai precisar ter uma política social muito agressiva e a direita não parece preocupada com isso e a esquerda está preocupada com isso da maneira errada. Eu não estou otimista, não, Clara. Não, eu também não. E, aliás, eu acho que toda discussão sobre reforma trabalhista é uma discussão do século passado. Nós ultrapassamos este ponto. Não adianta você... A discussão agora é renda mínima. Você tem que fazer alguma coisa para garantir que as pessoas vivam, mas não é criando uma lei trabalhista que torne a empregabilidade impossível. Há pouca empregabilidade que haverá, porque cada vez você tem menos. Olha, eu no supermercado, a maior parte dos caixas no supermercado hoje já é aquela caixa automática. E vou te dizer, porque o supermercado que eu vou é muito pequenininho e porque, evidentemente, o pessoal que frequenta de tarde é o pessoal aposentado, o pessoal mais velho e tal. Então, eles põem ainda uma pessoa vigiando aquelas caixas que você vai sozinho, porque as pessoas se enrolam ou para ajudar e tal. Mas não é necessário. Então, cara, em que mundo que as pessoas estão vivendo, né? O problema da lei trabalhista é o seguinte: a gente precisa de uma lei trabalhista para proteger as pessoas de serem exploradas pelos Ubers da vida, né? Que aquilo sim é um troço que é uma escravidão, é uma escravidão contemporânea. Eu estou falando do Uber, mas serviço de entrega, esse tipo de coisa toda. A gente não precisa de uma lei trabalhista para a grande indústria que contrata dezenas de milhares de operários. Isso não existe mais. E, no entanto, o modelo de lei trabalhista que está na cabeça de retornar quer dizer, no fim das contas, como é que você faz o Uber dar um seguro de saúde, dar férias, direito a férias, para essas pessoas? Agora, se a sua preocupação for FGTS e esse tipo de coisa, os problemas mudaram, os problemas que têm que ser resolvidos mudaram. Enfim, Cora, a gente já começou a fugir muito da CIES. A CIES que você descreve é uma CIES que aponta o futuro. O futuro é fascinante. A gente tem coisas para resolver para que esse futuro não doa. Exatamente. Nos vemos na terça-feira? Sim, não vá para o México, não. Fique aí, que bom. Não vou, não.